Olá pessoal, eu sou Marcos Simões, psicanalista, e na psicanálise nós vemos muito falar sobre Freud. Nós temos aqui na EPC uma base freudiana, nós trazemos os conceitos raízes da psicanálise, porém o psicanalista sempre deve ter uma percepção aberta, uma percepção ampla, algo que vá ajudar no seu conceito, na sua construção, no seu percurso psicanalítico. E isso leva as pessoas a pensarem no seguinte: quais outros conceitos que nós podemos entender da psicanálise? Um dos autores da psicanálise que são importantíssimos assim para o desenvolvimento, para a percepção, principalmente na parte infantil, foi Donald Winnicott, um britânico que estudou juntamente ali com Melanie Klein, tiveram uma proximidade muito grande, estudou seus conceitos sobre psicanálise. E hoje o nosso tema é para falar sobre Donald Winnicott e alguns conceitos psicanalíticos que a gente vai ver daqui a pouquinho, depois da nossa vinheta. Vamos lá. Quando a gente fala da psicanálise, normalmente as pessoas lembram de Freud. E realmente, ele foi o pai da psicanálise, desenvolveu essa teoria fantástica que nós temos hoje. Porém, a psicanálise não parou só em Freud. Ele inspirou outras pessoas, outros autores, a também estarem desenvolvendo seus pensamentos, suas teorias, a partir daquele conceito psicanalítico. Um desses autores foi justamente Donald Winnicott. E a gente vai falar um pouquinho dos conceitos dele hoje. Na psicanálise winnicottiana, os conceitos de apresentação do objeto, de holding e de handling desempenham um papel fundamental no desenvolvimento emocional saudável do bebê e na construção do relacionamento com aquelas pessoas que estão em volta, que nós chamamos de cuidadores. Então vamos entender um pouquinho desses conceitos. O primeiro conceito é a apresentação do objeto, que se refere à capacidade do cuidador primário, geralmente a mãe, de se sintonizar e responder às necessidades e comunicações emocionais do bebê de maneira consistente e sensível. Isso inclui estar presente emocionalmente para o bebê, reconhecendo e validando seus sentimentos e oferecendo apoio e conforto quando necessário. Quando o cuidador é capaz de se engajar em uma apresentação da realidade, uma apresentação daquilo que tem em volta, uma apresentação daquele ambiente para o bebê se desenvolve a partir de um senso de confiança básica no mundo e nas relações interpessoais. Ou seja, ele vai aprendendo a se comunicar com essa realidade. Isso seria a apresentação do objeto. Isso também proporciona uma base sólida para o desenvolvimento emocional e o crescimento saudável do bebê, que vai ter menos conflitos. Isso não quer dizer que não vai ter conflitos, mas vai ter menos conflitos para estar nessa realidade. É por isso que o papel da mãe é fundamental quando a gente fala de uma apresentação da vida para o bebê, uma apresentação do mundo, uma apresentação daquele ambiente. E ambiente a gente vai entender daqui a pouquinho. Vamos lá. O segundo elemento é o holding, que se refere à capacidade do cuidador de fornecer um ambiente emocionalmente seguro e protetor para o bebê. Ou seja, para manter o bebê. Isso inclui literalmente segurar, acalentar, confortar o bebê, dar colo, bem como criar um espaço psicológico seguro para que o bebê possa explorar e expressar as suas emoções sem medo de rejeição ou abandono. O holding é muito importante no desenvolvimento da criança a partir do sentimento de segurança, da sua situação emocional, da sua capacidade de regular essas emoções. Às vezes o bebê ele também vai demonstrar sua ansiedade, às vezes ele vai demonstrar um estresse e ele vai aprendendo aos poucos a partir do holding, a partir de como se mantém o bebê, a partir de como se preserva o bebê e se coloca à disposição para ajudar essa criança a se desenvolver. Quando o bebê se sente seguro, confortável e contido pelo holding do cuidador, que normalmente é a mãe, ele pode começar a desenvolver uma sensação de confiança e autoestima, porque ele se sente mais seguro para estar naquele ambiente. Então, nós vimos primeiro a apresentação do objeto, que é a apresentação dessa realidade, e o holding, que é uma construção de confiança e autoestima para estar nessa realidade e aprender a lidar com as suas emoções. E aí vem um terceiro elemento chamado handling, que se refere à maneira como o cuidador responde às necessidades práticas e físicas do bebê, como a alimentação, como troca de fralda, o banho, os cuidados gerais. É como o bebê é cuidado a partir do colo, como ele é pego, como ele é manuseado,
E isso vai além das tarefas físicas e inclui o aspecto emocional do manuseio, como a maneira como o cuidador se conecta com o bebê durante essas interações. Um handling sensível e respeitoso permite ao bebê sentir-se confortável e seguro em relação ao seu corpo e em relação ao corpo do cuidador, desse contato físico. Isso contribui para o desenvolvimento de uma sensação de integridade corporal e autoconfiança. Então é a construção do seu próprio corpo. Baseado nesses 3 conceitos, nós vamos ter a apresentação do objeto, que é apresentar a realidade, o holding, que é a construção de uma autoestima, e o handling, que é uma construção de integridade do seu corpo. Nós unimos então o ambiente, nós unimos a mente e nós unimos o corpo. E além disso, numa psicanálise winnicottiana, a apresentação do objeto, do holding e do handling vão representar aspectos essenciais do cuidado materno que ajudam a promover o desenvolvimento emocional saudável do bebê e a formação de um apego seguro entre o bebê e o cuidador primário. Esses elementos fornecem um contexto fundamental para a construção de relacionamentos interpessoais positivos, para a integração com a realidade e para o desenvolvimento da identidade e da autoestima do bebê. Por isso que é tão importante esses 3 elementos. Nós falamos bastante sobre ambiente. Winnicott chama de uma mãe suficientemente boa e uma mãe insuficiente quando ele se refere do ambiente, que é a primeira ambientação do bebê. Mas o que seria uma mãe suficientemente boa? Seria uma mãe que dá tudo para esse bebê, que fornece tudo, que não deixa esse bebê sofrer? Então vamos dar uma olhada nesse conceito. Nos conceitos de Winnicott, uma mãe suficientemente boa é capaz de atender às necessidades emocionais e físicas do bebê de maneira consistente e sensível, fornecendo um ambiente emocionalmente seguro e protetor. Essa mãe é capaz de sintonizar-se com o bebê, reconhecer suas comunicações emocionais e responder de maneira adequada, oferecendo conforto, apoio e segurança. Porém, também devemos pensar que uma mãe suficientemente boa não é aquela que de fato dá tudo para a criança. É aquela que permite que a criança aprenda a lidar com as suas emoções, que a ensina a reagir diante de situações conflitantes. Então, não é aquela que enche a criança de amor e carinho e afeto, mas sim aquela que fornece o amor, o carinho e o afeto em quantidades suficientes, a qual a criança se sente segura e protegida, mesmo havendo conflitos e desconfortos externos. Ela permite que a criança expresse e não a condiciona a perceber uma realidade somente de coisas boas, ou então compensando todas as vezes que algo for ruim. Uma mãe suficientemente boa permite que a criança aprenda a encarar os desafios e está sempre ali através do holding, da apresentação do objeto e do handling, auxiliando a criança nessa percepção da realidade. Ou seja, é uma mãe que também permite que a criança possa encarar aquilo que é ruim. Lembre-se sempre, todo o excesso esconde uma falta. Uma mãe que ela demonstra apego demais à criança, que a criança ela precisa ser ali nutrida com muito amor, com muito afeto, com muito carinho, pode fazer com que a criança se sinta bastante vulnerável quando ela vai para uma realidade e ela não encontra todo esse amor que ela encontrava. Então, esse ambiente diferente que a criança vai estar, se faltar esse amor, a criança pode ter algum impacto sobre isso. Por isso que a mãe suficientemente boa é aquela que ensina a criança a lidar com a realidade, que faz com que a criança também entenda que há momentos que vão ter faltas, que há momentos que vão ter dificuldades, e a criança precisa por si mesma aprender a lidar com essa falta e com essa dificuldade. Isso nos leva a outro pensamento da linha de Winnicott, que seria a dependência absoluta, a dependência relativa e a independência. Se isso for um assunto interessante para você, coloca aqui nos comentários. Aí a gente, no próximo vídeo, a gente pode estar falando sobre isso. Vamos entender agora um conceito diferente. O que seria uma mãe insuficiente? Já que nós vimos a mãe suficientemente boa, a mãe insuficiente é aquela que por vários motivos não consegue atender adequadamente às necessidades do bebê. Isso pode ocorrer devido a variedade de conflitos de fatores como problemas emocionais, estresse, trauma, dificuldades sociais ou financeiras ou muitas outras situações que podem estar surgindo. A mãe insuficiente pode ser incapaz de estar presente emocionalmente para o bebê,
responder de maneira sensível às suas necessidades ou fornecer um ambiente seguro e protetor, o que leva a criança a desenvolver uma ansiedade muito maior e ter um medo de encarar essa realidade, até mesmo por conta da rejeição e do abandono. A criança tem o medo de ser rejeitada e muitas vezes essa rejeição ela vai refletir nesse ambiente, e o medo do abandono, de não ter mais aqueles cuidadores. Então uma mãe insuficiente é uma mãe que não consegue suprir isso para a criança, mesmo que seja o mínimo. Isso deve acontecer. Isso pode levar a um desenvolvimento emocional comprometido e dificuldades no estabelecimento de relações interpessoais saudáveis. Portanto, enquanto a mãe suficientemente boa é capaz de promover o desenvolvimento emocional e o bem-estar do bebê, a mãe insuficiente pode contribuir para desafios emocionais e dificuldades de adaptação na infância ao longo da vida. É importante notar que nenhuma mãe é perfeita. Pequenas falhas e imperfeições no cuidado materno são normais, é até esperado que isso aconteça. O termo mãe suficientemente boa enfatiza a importância do cuidado materno consistente e sensível, sem exigir nenhum tipo de perfeição, nenhuma compreensão de que a criança deve receber de tudo. Muito pelo contrário, essa mãe ela permite que a própria criança aprenda a lidar aos poucos com seus conflitos. Óbvio, obedecendo aí o tempo de vida e a compreensão da criança sobre a própria realidade. E como tudo isso nos influencia na clínica psicanalítica, até mesmo na clínica do adulto. Essa linha winnicottiana nos ajuda a entender a importância de se compreender e se conhecer a história do paciente, como foi a sua infância, como era o ambiente que essa pessoa vivia, como tudo isso pode ter influenciado na sua vida atual, na sua fase adulta. Pensamos bastante no conceito infantil, mas também podemos ter esse conceito trazido na percepção do adulto. Jamais podemos esquecer do seguinte: antes do adulto havia ali uma criança, e as ações da criança, se elas não foram de forma lidada com a criança, para que ela compreendesse esse movimento, isso pode se repetir na fase adulta. Sempre tem uma criança dentro de um adulto, o que se espera é que essa criança tenha aprendido a lidar com essa realidade, porque isso também vai ser reflexo na vida adulta. Ficou um pouco mais claro o que seria essa visão winnicottiana, a importância da gente também compreender outros movimentos, outros pensamentos da psicanálise? Então bora lá pensar na sua vida e como foi a sua infância. Pensa como que foi o ambiente que você viveu, como foi a convivência com a sua mãe. Aqui a gente falou bastante de mãe, mas na verdade a gente também tem que incluir a figura paterna aí, que ela também é importante. É um assunto que te chama atenção? Coloca aqui nos comentários. Tem que saber, a gente traz um vídeo em breve falando da figura paterna na psicanálise. Nos ajude a divulgar esse vídeo aqui, compartilha com mais pessoas, curta aqui, isso nos ajuda a colocar esse vídeo como bastante significativo para o YouTube. E traga também seus comentários sobre como você acha que foi a sua infância e o quanto ela influenciou em quem você é hoje. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!